Porque o furo já tá, eu publiquei no Twitter e no Telegram, um pouco antes de vir para cá. Eu acordei hoje de manhã, fui olhar, tomei um susto tão grande que eu li 3 vezes para ver se não estava lendo errado. Aí eu contatei a minha fonte e falou, você tem certeza absoluta disso? Ela falou, olha, tudo bem. Ele me respondeu 3 ou 4 vezes. Confirmado e reconfirmado. É uma fonte de inteligência que ninguém pode dizer quem é. Super importante. Não é russa e não é chinesa. Eu deduzi que era asiática. Eu não posso dizer de onde. Olha o que aconteceu. Segundo essa fonte hiper alto nível e confiável e avalizada pelo alto nível político. E, inclusive, ele disse, olha, os chineses sabem a história de ponta cabeça. Claro que os chineses não vão... Os chineses são os mais secretos de todos, não vão revelar. Os russos também não vão falar. E o mais extraordinário, depois, revendo a história toda, nem os americanos vão revelar. Para isso acontecer, teve que ter um aviso ao mais alto nível para os americanos, olha, nós vamos fazer isso. E não veio um não. Talvez pela primeira vez na história. A história, segundo a fonte, é aterrorizante. Os israelenses estavam dizendo há alguns dias que a resposta ia ser extremamente forte. Vocês lembram disso, né? Todo dia eles estavam dando uma ameaça. Nós vamos responder a resposta do Irã, ou seja, a contra-resposta israelense, e vai ser forte. Vocês lembram disso, né? Bom. Eles mandaram um F-35, que é o avião, o fighter jet mais sofisticado que eles têm, que ficam estacionados nessa base de Nevatim do Negev, que foi bombardeada pelos mísseis. Claro, não hipersônicos, porque os iranianos falaram várias vezes, nós nem soltamos nossos mísseis hipersônicos. Os mísseis balísticos deles, que são rápidos, mas são subsônicos. 5, segundo as nossas melhores informações, atingiram Nevatim. E 4, aquela outra base, Ramona, exactly. Então, 5 em Nevatim. É lá que estão todos os F-35. Os caras mandaram um F-35, adivinha com o que dentro? Uma bomba nuclear. Mas não para lançar uma bomba nuclear. Para fazer uma detonação na atmosfera e mandar um choque eletromagnético, o que a gente chama de EMP, um choque de pulso eletromagnético, é a abreviação dessa sigla, desse acrônimo EMP. Na atmosfera, o que isso acontece? Isso dá um colapso em todo o sistema elétrico iraniano e imobiliza todas as comunicações eletrônicas. Ou seja, é a definição da Terceira Guerra Mundial. A resposta do Irã disso, estabelecendo que foi isso que aconteceu, eles iam transformar Israel num parque de estacionamento. E eles têm como, porque eles têm mais de 100 mil mísseis, literalmente. O que aconteceu quando o F-35 estava saindo do espaço aéreo jordaniano? É aí que eu falei, mas como os caras fizeram um negócio desse? Foi abatido por um avião da Força Aérea Russa. E foi isso que me chamou a minha atenção. Eu falei, mas não, da onde veio? Claro, veio da Síria, que é perto. Eles podem ter lançado da base de Haimim até a Jordânia, relativamente perto. Eles podem ter lançado de Tartus também. Pode ter sido um míssil hipersônico vindo do Cáspio. Eles têm várias possibilidades. E foi isso que eu queria confirmar. Vocês têm certeza absoluta disso? Porque isso significa, se os russos fizeram isso, tinha que ter uma aprovação não, tinha que ter, em tempo real, 10 segundos, alguém do Pentágono falar, tudo bem. E, aparentemente, é isso que aconteceu. E aí, eu quero falar hoje com o Seymour Hersh, que é o grande repórter investigativo, perguntar para ele diretamente, tenta confirmar com o seu caderno de fontes do Pentágono, claro, ninguém vai confirmar isso, porque o final da mensagem dessa fonte dizia,
todos os atores concluíram que essa era a melhor solução, porque era o único jeito de cortar a escalação da guerra. E isso faz todo sentido para todos nós, né? Ou seja, isso demonstra duas coisas. Que Estados Unidos não querem uma guerra quente no oeste da Ásia. Que a divergência agora entre a cúpula americana e aqueles bíblicos dementes psicopatas agora é quase irreversível. E isso já tinha sido cantado antes, pelo menos 24 horas antes, quando isso surgiu em matérias do mainstream americano, que a administração Biden estava pedindo de joelhos aos israelenses para não ter uma contra-resposta. Isso já está estabelecido, isso discutido abertamente em Washington. Nós não queremos uma escalada e nós estamos pedindo para os israelenses pararem agora. Ninguém quer uma escalada. Mas, o Lejeune sabe muito bem, existe alguma possibilidade de um diálogo irracional com esse governo irracional em Israel? É além de impossível. É um governo de fanáticos totais. Não só Bibi, mas o seu gabinete inteiro, né? Eu os defino como bíblico-psicopatológicos genocidas, que acho que seja a definição mais curta da cabeça desses caras. Não tem linhas vermelhas. Eles são capazes a famosa opção sanção. Se eles virem que eles estão perdendo tudo, eles lançam a opção sanção, inclusive com as bombas nucleares que eles têm, que todo mundo sabe. Então, esse é o grande perigo. Quem vai ter o poder de refrear esses caras? O único ator com os cojones necessários é a Rússia, evidentemente. Então, se isso realmente aconteceu, veja bem, não vai ser confirmado de lugar nenhum. A gente a gente espera que os chineses possam dar, não vão dar. Os russos não vão admitir, os americanos não vão vazar. Ou seja, isso vai ficar como a história oculta de por que Israel soltou uns dronezinhos de merda em Isfahan como contra-resposta. Mas quadricóptero é o mais fraco. Ninguém comprou essa história desde o começo, mas ninguém, todo mundo sabe que é um absurdo, que eles podiam lançar qualquer coisa. E na lista de opções que estava sendo debatida pelo gabinete do Bibi, tinha um negócio ainda pior do que aconteceu. Eles queriam bombardear a usina de Natanz, que é uma usina nuclear. Ia provocar uma catástrofe nuclear em boa parte do Irã. Estava na lista, tinha 4 ou 5 opções, e a opção, a mais barra pesada, era o bombardeio de Natanz. Essa do choque eletromagnético é tão grave quanto, mas não é uma catástrofe nuclear, é diferente. É uma catástrofe eletromagnética, é outra história. Ou seja, esses caras, para eles não tem limites. E agora que eles viram que eles perderam em Gaza, literalmente, eles perderam militarmente em Gaza. Tudo que eles falaram que ia acontecer em Gaza na primeira semana depois do 7 de outubro, nada aconteceu. A não ser, evidentemente, o genocídio e agora a fome levando ao extermínio. Se eles fizerem qualquer coisa no sul do Líbano contra Hezbollah, mas vão tomar uma cacetada inimaginável. Receberam a resposta do Irã, finalmente, à altura, e passando da altura, porque agora é dissuasão, moeda contra moeda, simétrica ou assimétrica. Qual é a saída deles em termos de mudar a narrativa? É uma conflagração absoluta. Então, bom, vamos esperar nos próximos dias se já há algum outro vazamento lateral em relação a essa história. Mas essa história em si, ela faz todo o sentido, e especialmente ela faz o sentido no bom sentido, entre aspas, de que a dissuasão por parte, inclusive, dos americanos, chegou a um ponto onde, nossa, como lidar com esses gangsters? Tem que isolá-los, pelo menos. Bom, Israel já está isolado no planeta inteiro, todo mundo sabe. O único aliado de Israel hoje é a Ucrânia.